Deuses lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quarto episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E, gente, esse episódio, né, tiveram revelações importantes e eu vou falar de todos os detalhes nesse vídeo, e por isso é um vídeo com spoilers, então já fica aí avisado. Mas eu lembro vocês que semanalmente eu tô falando da série aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, como eu falei, né, esse episódio ele foi um episódio de grandes revelações, mas eu acho que ele também é um episódio de direcionamento, de guerra já, né, pelo que a gente vê, porque afinal de contas a gente tem alianças que eram antigas e que retomaram aqui, mas ao mesmo tempo tem caminhos que podem ser diferentes, e conforme eu for falando de cada arco do que a gente viu aqui no episódio, eu pontuo essas coisas. Então vamos falar ali sobre Númenor, porque eu acho que tem algumas questões que são bastante interessantes que acontecem aqui, mas também pequenos incômodos. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a relação da rainha com a Galadriel. A gente percebe aqui o porquê, né, que ela não gostava da Galadriel ou queria se livrar logo dela, porque desde quando a gente começou esse arco de Númenor, a gente viu que a rainha tinha grandes preocupações e o conselheiro dela ficava assim, ah, mas é só uma elfa, não vai ser um problema, e ela falando, não, essa uma elfa pode ser um grande problema. Eles estavam meio que menosprezando quem era a Galadriel, né? E aqui a gente entende que é pelo que ela tinha visto no Palantir, a gente entende mais sobre a rainha, a relação dela com o pai, a relação do pai com os elfos, né? E também o porquê da mudança de decisão ali dela, principalmente quando eles trazem todo o contexto que ela tinha explicado da árvore, que era uma forma de ser as lágrimas dos Valar, né? Eu confesso até que eu preferia que eles nem tivessem retomado ali a explicação. Acho que teria sido muito poético só ter visto ali, né, a árvore e tudo mais, e isso fazer com que ela mude de decisão, porque afinal já foi um conceito explicado pra gente aqui na série. Mas ao mesmo tempo, eu sei que O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, de uma forma geral, tem um universo muito vasto e muita mitologia. Inclusive nesse episódio a gente tem expansão de mitologia ali dos anãos, já vou falar deles aqui, mas é só uma questão de gosto mesmo, só queria pontuar isso mesmo. E falando em mitologia, né, eu achei muito legal eles trazerem o Palantir. Aqui eles explicam que existem outros, né, mas que esse era o único que eles sabiam onde que estava realmente. E gostei também da forma que eles explicaram, né, de como as visões elas realmente são, não necessariamente concretas e tudo mais, apesar, né, que Númenor ali, de uma forma geral, tem muita história pra rodar. Eu tô até curiosa pra entender o caminho dessa jornada, mas de qualquer forma, né, a gente vê que de fato a rainha acaba indo na da Galadriel, que ela vai para as Terras do Sul para tentar reconquistar ali, ou melhor, né, pro Sauron não conquistar aquela área e não expandir, porque afinal de contas ali é o começo, então é muito melhor já chegar ali logo no início. E aí a gente tem aquela cena toda simbólica, né, pra ver quem que vai ajudar a rainha. Essa cena ela tem um impacto muito interessante, porque primeiro, você vê que o povo tá do lado da rainha, mesmo que a gente tenha visto as pessoas questionarem a decisão dela, né, principalmente se tratando da Galadriel, de tipo, ah, você é uma adoradora de elfos também, que nem seu pai, né? Ela mesma, né, já tinha também tido esses questionamentos, e no final o povo fica do lado dela. Mas ao mesmo tempo tem um aspecto que eu não curti tanto, mas é com relação à história do Isildur, porque nos episódios anteriores já tinha mostrado que ele não queria ser cadete e tudo mais, e eu achei que aqui a expulsão dele, ela não foi muito bem construída, sabe? Me causou um incômodo muito grande. É lógico que quando a gente chega no final do episódio, a gente entende, né, a grandiosidade primeiro dele se propor a essa missão, você consegue entender, mas a motivação disso tudo, o que levou ele até aquele momento, eu não gostei muito da construção, sabe? E ao mesmo tempo eu entendo que ele desistir talvez tiraria uma característica do personagem. A questão que eu quero falar é que me pareceu muito de sopetão, como se lá em Númenor fosse impossível você errar. Apesar deles justificarem lá, falando, não, eu já vi você fazer isso 20 vezes, então se você errou aqui foi de propósito, então você tá expulso, teus amigos também, sabe? Foi algo muito over, assim, pra situação, né? E também pra ele ter todo esse questionamento com os amigos, os colegas dele lá e tudo mais. Então é aquilo, eu entendo, mas não gostei muito da forma que
foi feita. Mas é lógico que a gente sabia que o Izil, ele estaria aí nessa missão com a Galadriel, com a rainha e tudo mais de qualquer forma. E aí é a primeira retomada de alianças que eu falo, né? Porque quando a gente chega ali no Menor, nos episódios anteriores, a gente vê que as relações mudaram, mas que esses humanos, eles lutaram do lado dos elfos, diferente dos humanos que a gente tinha conhecido nos primeiros episódios, que lutaram ao lado do Sauron, que inclusive a gente vê aqui também já nesse episódio um direcionamento para que eles fiquem do lado do Sauron, porque afinal de contas a gente conheceu ali o Adar, né, e ele deu uma mensagem para o Arondir. E gente, eu tenho até um questionamento para trazer aqui para vocês. Pela minha leitura, e pode ser uma leitura completamente errada, eu entendo muito que ele é meio elfo e meio humano, até por uma questão de caracterização do personagem, né? Que ele coloca só uma orelha, assim, pra ser exposta, e a orelha de elfo. E, inclusive, tem a ver com o que eu tinha trazido no vídeo anterior, né? Que Adar era pai em élfico, então, muito provavelmente, ele seria um elfo. Mas ele é um elfo que tá do lado do Sauron. E que talvez essa meia parte humana dele faça com que ele esteja do lado de Sauron. Eu acho que ele é um personagem ainda a ser explorado. Mas diz aí nos comentários, vocês entenderam ele como meio humano, meio elfo, ou ele era completamente elfo mesmo, mas que tava do lado de Sauron? Pra mim, me pegou mais mesmo por essa questão da caracterização que o personagem veio. E a série, como um todo, né, também trouxe toda essa relação ali da origem do Arondir, de Beleriand, e ele fala, né, que já esteve ali e tudo mais. Enfim, são contextos que a série tem trazido e eu acho que por isso também eu fiz essa associação dele ser meio elfo e dele vir com essa discussão justamente porque a relação entre elfos e humanos não é algo saudável. E seria interessante para o contexto da história também, mas deixa aí nos comentários, inclusive se a minha interpretação estiver totalmente equivocada aqui. Mas eu achei interessante e a gente tem muito mais para descobrir sobre esse personagem. E um aspecto que eu gostei desse episódio é que a gente foi apresentado mais aos orcs no terceiro episódio. E aqui nesse quarto eles utilizam toda aquela questão do sol que a gente descobre no terceiro. E eu achei isso muito legal. Inclusive, é mais ou menos esse aspecto que eu tava falando da árvore, né? Você não precisa retomar conceitos que já foram explicados para demonstrar ali o que tá acontecendo. Então eu achei muito legal aqui a gente ter essa retomada do sol, deles não poderem ir no sol e assim eles se salvarem, porque assim, ali, gente, quando você vê a cena, aquele tanto de orc e só os três e o menino ainda ferido, você fala assim, ai, não tem como. E aí, com o sol realmente faz sentido. E aí o Arondir, né, ele dá ali a sua mensagem falando que a cidade não vai ser destruída se eles falarem que vão lutar ao lado do Sauron novamente. E a gente sabe que com aquela galera, principalmente quando eles começam a demonstrar como a comunidade tratava o Arondir só por estar ali, né? E a série, como todo, deixa bem claro que aqueles humanos específicos lutaram ao lado do Sauron. A gente sabe que se for em voto aberto, né, eles darem essa mensagem, obviamente eles vão querer garantir a sua sobrevivência, até pelo contexto daquele local que eles estão e que eles estão com fome também. Então, tanto por essa aliança ali atrás, quanto por uma questão de sobrevivência, né? Então, a gente vê aqui que, da mesma forma que a gente vê essa aliança de humanos e elfos que aconteceu ali no passado, essa aliança de humanos com Sauron tá acontecendo de novo. Entretanto, né, como a gente tem toda essa questão da Galadriel e justamente para essas terras do sul, e tá ao lado do rei, o Halbrand, pode fazer com que a história mude aqui. E tem um aspecto também que eu acho que é interessante, né? Porque pelo Halbrand ser rei dos homens e tal, eu acho que ele também pode ter uma mudança de direcionamento nessa galera que supostamente lutaria a favor do Sauron, né? Então, por mais que eu esteja falando que o episódio ele traz alianças como eram no passado, essas alianças também podem modificar pelas alianças que foram construídas, né, como ali o Halbrand e a Galadriel, ou não, né, até porque a gente vê que ele quer fugir da escolha do pai, ele quer fazer algo diferente. Na realidade, sim, ele queria fugir da responsabilidade, esse é o fato, né, mas acredito que ele se colocando à prova, ele não faria o mesmo que o pai, que no caso seria lutar ao lado do Sauron, eu acho. Lógico que muito provavelmente teremos humanos que vão ficar ali do lado do Sauron, como é o caso daquele senhorzinho que fala com o tio, e muito possivelmente o tio também.
bem. E, gente, eu preciso falar pra vocês, o Tio, ou Theo, né, ele particularmente é um personagem que eu não gostei desde a apresentação dele. E eu lembro que eu acho que eu até esqueci de falar dele no meu primeiro vídeo e tudo mais. A questão é que eu acho só que ele é um personagem um pouco chato, sabe? E tem tudo a ver também com a personalidade dele, tipo, ele é um adolescente, ele tem a atitude de adolescente, sabe? Não dá pra ser contra isso e tudo mais. E justamente por ele ser um adolescente, ele tem atitudes muito impulsivas, né? Como esse momento ali dos orcs. E por conta disso tudo, né, a gente descobre que os orcs, eles estavam indo nas aldeias porque eles estavam procurando justamente aquele artefato que tá com o Tio. Então ele acaba sendo o grande catalisador disso tudo. Mas uma coisa a gente tem que falar, aqui também a gente tem uma grande revelação que é justamente sobre a possibilidade do gigante. E aí a gente também tem uma dupla interpretação aqui, né? Porque no momento que o senhor tá falando ali com o Tio sobre o Sauron, ele fala, né, você já ouviu falar no Sauron? Você já viu o Sauron? E ele fala que não. E aí ele fala, ah, mas muito provavelmente você viu no céu. E aí eles associam a estrela cadente, que seria o momento que o homem gigante caiu. Aqui a gente pode levar para dois lados, tá? Uma seria que, de fato, ele é o Sauron, ou que a queda da tal estrela cadente é um sinal da ascensão do Sauron, que o Sauron tá vindo, e não necessariamente que ele ali seja o Sauron. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer, né, que a série como um todo tem demonstrado que ele tem aspectos ruins, como a morte dos vagalumes. A Poppy tem avisado bastante a Nori de uma forma geral. Inclusive, gente, até aproveito para fazer uma errata minha do vídeo anterior, que eu falei assim, sem perceber, que os Harfoots eram ancestrais dos elfos. E, gente, eu sei que não são, sabe? Sabe quando você fala e você não percebe? Eles são ancestrais dos hobbits. Então fica aqui a minha própria errata. Eu errei no vídeo, já tirei ali também para não passar a informação errada. Me desculpem, mas a gente erra. A gente sai gravando tanto vídeo que às vezes esses erros eles são cometidos. Então peço perdão, mas fica aí a errata. Mas como eu tava falando, a gente tem essa grande mensagem aí. E Senhor dos Anéis, de uma forma geral, né, o universo, pelo menos audiovisual do que foi construído até agora, sempre tem essas frases muito emblemáticas, né? Então, não necessariamente ele estava falando que o gigante é o Sauron, mas existe a possibilidade sim, por vários aspectos. Mas eu acho interessante. Eu particularmente acredito, e eu até respondi alguns comentários em vídeos anteriores, que a identidade do Sauron, ou do gigante, caso ele também seja o Sauron, seja algo pro final da temporada, sabe? Da gente ver de fato o Sauron. Até porque tudo que a gente tá vendo nesse episódio, de uma forma geral, é a guerra se formando e as alianças se formando, né? Então, acho que seria válido a gente ver de fato o Sauron no final. E quem sabe não seja justamente isso, né? O gigante é o Sauron, e eu sei que existem teorias disso já aí pela internet de uma forma geral. Então é muito interessante ver como a história se caminha até agora aqui nesse episódio. Mas eu não podia deixar de falar que a minha parte favorita foi dos anãos. E, gente, eu tô me surpreendendo, porque eu tinha falado no meu primeiro vídeo que os anãos em si, eles não eram o meu arco favorito na época dos filmes. Mas aqui na série, tá me surpreendendo muito. Assim, a Disa sendo completamente esperta pra cima do Elrond. Sério, sensacional, eu amei. Mas o que eu mais amei também aqui, de uma forma geral, é que a gente finalmente entende mais sobre os anãos, sobre a mitologia deles. A gente vê ritual deles sendo feitos, a gente vê a importância deles com toda a relação ali ao Mithril, e também como eles veem os antepassados, né? Quando a gente tem a conversa do Durin com seu pai, e ele fala, né, independente de eu estar aqui em vida, eu sempre vou estar com você. Então, eu achei maravilhoso, porque quando os anãos apareceram pela primeira vez, essa foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei, poxa, eu queria saber mais, sabe, da luz, como que ela é feita ali, e eles têm a vegetação e tudo mais, e eles vivem ali isolados. E eu queria que isso fosse mais explorado, e eu acho que a gente teve disso aqui nesse episódio. Então, pra mim, foi maravilhoso ver tudo isso, ver a Disa ali cantando para as pedras, e também, né, todo o direcionamento. Gente, o que tá acontecendo aqui nos Anãos é extremamente importante e fundamental pro que a gente ainda vai ver aí na série. Justamente por eu não ter o contexto dos livros, né, eu acabo lendo muita coisa, muita notícia externa e gringa também, então tem algumas coisas que eu sei
sei mais ou menos o direcionamento, e eu preciso dizer, é muito impressionante ver como a série tem direcionado a história, e é muito interessante ver como as coisas, elas estão se conectando, sabe? Tendo em vista das pequenas coisas que eu sei um pouquinho à frente, e do que tá sendo construído agora, é realmente muito interessante a forma que isso está sendo construído. E tem outra coisa que eu preciso falar aqui também, gostei muito desse momento da conversa do Durin com o pai, porque a gente vê que ele não tá 100% comprando a história do Elrond, porque a gente sabe a intenção do Elrond, e também a gente sabe que é genuíno o que ele sente pelo Durin, sabe? É da amizade deles e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, me dá um pouco de calafrio, tipo, ele falando, não, ó, pode ficar aqui com o Mithril, que é um voto de confiança meu. E aí você fica assim, não, tudo menos isso, que ele vai levar pro Celebrimbor, sabe? Então, você sabe onde que pode dar errado. Até porque ele vai lá, porque o Celebrimbor fala, não, vai dar uma investigada. E ao mesmo tempo, os anãos não estão de bobeira não, sabe? O pai do Durin fala, segue sua intuição, você acha que tem algo mais? Ele fala, acho. Ele falou, então vai com isso em mente. Então, assim, tá meio um joguinho de xadrez, gostoso de acompanhar, sabe? Sério, esse arco aqui dos anãos é o que eu mais tenho gostado de acompanhar de uma forma geral. E também as boas atuações do Arondir quando ele luta. Isso é sensacional. Agora, uma coisa que eu preciso falar, né, é que eu sinto que o episódio de Anéis de Poder, de uma forma geral, ele poderia ter revelações mais espaçadas. Porque eu sinto que muito do que a gente vai assistindo, óbvio, toda a jornada é importante pra gente chegar nesse final impactante. Mas se eles distribuíssem mais algumas informações, por exemplo, né, ao invés do Adar falar pra ele mandar uma mensagem, e aí a gente esperar o momento do Arondir e ele falar ali pra uma das pessoas que a mensagem, etc e tal, eles poderiam fazer a mensagem já no meio, porque aí lá no meio do episódio você já vai estar assim, putz, é óbvio que os humanos vão querer ficar ali do lado. Então a gente teria pequenos impactos no meio do episódio. E eu sinto que aqui a gente tem muito jornada e... Ah, entendi. Então eu sinto que os episódios acabam ficando um pouquinho longos, mas que, numa forma geral, o contexto deles são muito bons. Não sei se eu tô conseguindo explicar direito o meu ponto, mas como o Anéis de Poder tem muitos arcos, também acho que é normal que aconteça isso. E assim, eu sou paciente, tá tudo certo, eu entendo porque as coisas acontecem dessa forma, só acho que seria interessante a gente ter um pouquinho mais de dinamismo ao longo do episódio, justamente porque a gente tem muitos arcos distribuídos, né? É até interessante a gente observar que quando a gente tem um foco muito grande nos anãos, os Harfoots não aparecem, e quando a gente tem um foco nos Harfoots, os anãos não aparecem. Enfim, é um pequeno incômodo, mas eu sinto que esse quarto episódio, a gente tem um direcionamento já muito melhor de tudo que a gente viu. É como se esses 3 primeiros episódios, eles fossem um terreno mais preparatório mesmo para toda essa história, naturalmente, porque afinal a gente tá falando de uma temporada de 8 episódios, né? Então esses 3 primeiros é como se fossem, sei lá, um primeiro ato do filme, então é muita apresentação, realmente, e tá tudo certo, mas eu sinto que nesse quarto episódio a gente teve mudanças reais, a gente tem entendimento de direcionamentos, de alianças, quase uma formação ali pra guerra, porque a gente sabe que o momento que o Sauron chegar, as coisas já vão estar muito bem formadas. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio e qual outro detalhe que você achou extremamente importante nesse episódio e eu não falei aqui. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!